Podcast Fala Criminalista. Nós estamos aqui com o doutor Rômulo Carvalho, estamos aqui também com o doutor Herbert, advogado criminalista, e com nosso querido amigo Marcelo, acadêmico de Direito, e está aqui nos prestigiando nesse evento, na imersão Laboratório das Provas Digitais. E eu quero começar, Marcelo, dirigindo a você para como acadêmico de direito, né? Como estudante de direito, como alguém que ainda está na academia, mas que daqui a pouco vai ingressar no mercado de trabalho. Como é que você enxerga a necessidade do acadêmico estar participando de imersões como essa, imersões, é aprofundada, eu não tenho conhecimento nem para isso e aí fica protelando, né? Protelando, e como é que você enxerga essa necessidade do acadêmico participar de eventos como esse? Doutor, inicialmente quero saudar a todos. É muito importante que o acadêmico esteja dentro desses eventos, por dois motivos fundamentais. O networking, você conhece pessoas aqui, por meio desse conhecimento, as relações ficam mais fáceis. E outro ponto fundamental é o que a gente chama de know-how. Know-how é o conhecimento a respeito do assunto. Esse tipo de conhecimento, isso que a gente está vendo nas palestras de hoje, é algo que a gente não pode obter na academia. A academia, muitas vezes, ela está muito ligada a aspectos doutrinários, que a gente não vê no mundo do direito muitas vezes. Isso aqui é aspectos práticos. E a gente sabe que a questão de provas, ela é importante para todas as formas de direito. O Dr. Herbert estava conversando dentro de um processo civil, mas essa questão de provas envolve também um processo criminal. Enfim, a prova é algo elementar do direito. Independentemente de qual área, de qual ramo, de qual segmento de atuação. E o Dr. Herbert, advogado criminalista, atuante, né, nesse cenário da advocacia criminal, eu quero saber o que você está achando, doutor, dessa experiência de participar da imersão Laboratório das Provas Digitais? Quais foram os insights que o doutor teve até o presente momento, principalmente com a temática abordada pelo doutor Rômulo? E se de repente tiver alguma situação que queira aqui compartilhar conosco e perguntar ao doutor Rômulo, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a todos na pessoa do Dr. Oséias, quem acabou idealizando esse evento e acabou colocando todos nós juntos para aprendermos um pouco mais sobre provas digitais. Estava conversando mais cedo aqui com o Dr. Rômulo a respeito de um processo que tenho dentro do meu escritório da esfera civil, no qual houve supostamente o vazamento de dados de um cliente meu, vazamento esse que acabou criando o golpe perfeito, por assim dizer. Porque os golpistas entraram em contato com ele, se passando por uma instituição financeira, já repassando seus próprios dados, ou seja, criando uma falsa credibilidade para aquela ligação. Acabou que o meu cliente ele teve toda uma sequência de danos, prejuízos financeiros por conta desse suposto vazamento de dados. Eu estava conversando com o Rômulo a respeito dessa situação, de criar essa linha temporal para sabermos identificar onde houve o vazamento e, se caso não houve o vazamento, como esses dados chegaram até os golpistas. Seria um caso de venda? O Dr. Rômulo me esclareceu muito bem, mas ele pode também até esclarecer melhor para o público de maneira mais detalhada. Tranquilo, doutor. Doutor Herbert, como eu falei para o doutor, também precisa mais, é um grande prazer estar com todos. Os dados nossos, apesar de termos uma lei chamada LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela visa proteger os nossos dados, mas a lei, por ela ser criada ou por ela existir, ela não inibe o acontecimento. O fato de termos uma lei que pune o assassinato não quer dizer que não tenhamos assassinatos. Da mesma forma é para a questão de vazamentos de dados. E os dados de todos os brasileiros já vazaram em um momento. Há alguns anos atrás, não me recordo agora se foi 2020, 2019, não lembro agora o exato ano, houve um grande vazamento, a gente chama de mega vazamento, onde vazaram dados de mais de 220 milhões de pessoas, 223 milhões de pessoas. Mais pessoas do que brasileiros vivos.
E foi um vazamento que tinha muitos dados de muitas pessoas. E quem disponibilizou esses dados, além de ter uma coleção imensa de todos mais outros, disponibilizou gratuitamente para todos duas listas que são importantes. Uma que tinha os nomes, CPF e sexo da pessoa, e data de nascimento. Eram esses 4 dados. E uma outra que ela continha uma lista com os vazamentos que aconteceram de umas outras pastas que haviam também. Houve uma terceira que foi pública mesmo, eles colocaram públicas, que alguns eles estavam vendendo os dados. E nessa também, terceira nesse mesmo, saíram também os vazamentos de dados de todos os veículos existentes. Então colocaram ali todas essas informações e estavam nesse grande vazamento que foi chamado de mega vazamento dentro do Brasil. Mas existem várias empresas que têm vazamentos constantemente. Tivemos alguns bancos no Brasil recentemente, há um mês atrás. Tivemos serviços de deliveries de comida, serviços extra, não especificamente do Brasil, mas serviços, por exemplo, sites como LinkedIn já houveram vazamentos mais antigos. Você tem vazamentos de plataforma como o Canva, uma plataforma muito utilizada por muitos profissionais, já houve vazamento do Canva. Então diversos serviços têm vazamentos. E aí precisa estar acompanhando quais vazamentos, quais serviços a pessoa tinha para verificar quais vazaram. Existem sites dentro do Brasil que ele consegue apontar quais foram os vazamentos brasileiros que houveram, como também existem outros sites, como um muito conhecido chamado Have I Been Found, que ele traz os vazamentos gerais, onde você pode submeter o seu e-mail e ele vai dizer onde houve seus dados vazados, a data que houve ali, mês, ano ali, mostrando, e também mostra também quais dados vazaram e estavam curtindo aqueles vazamentos que houveram. Então já dá um grande norte. Quando falamos também de venda de dados, existem aí alguns painéis de dados e os birôs de dados. Os birôs são os oficiais, que você vai ter tipo um Serasa, um COD, o SPC, alguns da Boa Vista, que oficialmente eles têm esses dados para venderem a empresas, e isso está legal, está previsto na LGPD também, mas existem os dois outros que eu classifiquei eles, um deles como clandestinos, onde eu não sei quem está por detrás, mas os dados são vendidos, geralmente são os mais baratos, e existem os não oficiais, eu consigo identificar quem está por trás, mas não é uma empresa, é uma pessoa física. Então eu tenho esses 3 tipos de painéis ali disponíveis. Alguns desses clandestinos, eles são até gratuitos, para você ter uma ideia. Em alguns grupos de Telegram, você tem acesso, onde você coloca um CPF, ou um nome, um telefone, ou um endereço, ele traz a vida completa da pessoa, o nome do pai, mãe, irmãos, vizinhos, entre outros, e às vezes gratuitamente. Você só faz a pesquisa e ele já mostra para você um robozinho ali mostrando todas as informações. E aí pode ter sido já meio que encomendado, alguém ter buscado esse tipo de informação para atingir um cliente, ou comprado informações já de várias pessoas e para sair atacando diretamente vários usuários ali de uma maneira já bem robusta, passando credibilidade. Você já tem os seus dados todos, é muito mais fácil ser verdadeiro do que alguém que fala besteira ou fala errado. Exato. Eu vou até agora aproveitar também para falar sobre uma segunda dúvida que eu tava e que eu espero que seja também esclarecida como foi essa primeira de uma maneira perfeita. Muitíssimo obrigado, doutor. A segunda dúvida é mais dentro da seara criminal. Nós falamos agora a respeito dos dados obtidos de aparelhos que foram apreendidos. Ok, na sua palestra você falou sobre isso. E sobre os relatórios que são juntados por parte da autoridade policial. Doutor, em relação a como, em qual momento eu vou apresentar o relatório da defesa? Porque assim, quando nós já temos o relatório da unidade policial, da instituição Polícia Civil, investigação, dentro do processo, nós estamos com o aparelho retido. O aparelho ele não está à disposição da defesa para ela ter acesso a ele. Ele só vai ser liberado posteriormente por uma decisão do juiz do caso. Existe alguma medida para eu solicitar o acesso remoto a esse aparelho para que o meu perito de defesa ele consiga antecipar a confecção do relatório de defesa antes da liberação do aparelho fisicamente? Vamos lá. Existem 2 pontos. Primeiro, tanto o relatório
você pode solicitar que seja apresentado o completo, esse relatório que foi produzido pela perícia. Muitas vezes a perícia e a polícia não são os mesmos que vão produzir. Às vezes, aí se for um relatório que a polícia, um relatório de inteligência, ou algum relatório que a polícia dá um nome e coloca lá e ela faz, tranquilo. Se houve a extração, você pode solicitar, você não precisa nenhum acesso remoto ou uma nova extração dele. Você pode solicitar os dados que foram extraídos, porque dessa forma você vai manter toda a cadeia de custódia. Analisando o hash do arquivo, ele vai manter-se o mesmo. Aí se você e a polícia estão tratando com os mesmos dados e não dados distintos, se torna até melhor, porque se a polícia fala assim, não, mas ele modificou, adulterou, não. Quem me deu a extração foi você. Se eles entregam essa extração, aí o seu perito vai estar atuando, seu perito vai estar trabalhando com esses dados que foram extraídos, você tem uma dinamicidade muito melhor de apontar onde houve falhas, onde houve erros, do perito identificar se houve alguma adulteração que não deveria ter sido, se algum dado foi modificado, criado ou excluído dentro do período que foi apreendido o celular. Então ele consegue trabalhar nessa forma com essa extração. E geralmente eles fazem essa extração, armazenam ali para facilitar, para não ter que ficar toda hora ligando um aparelho, extrai, toda hora liga, extrai. Então eles já armazenam ali por um período, aí você pode solicitar essa extração. Perfeito. E doutor Herbert, você tocou num ponto que é muito importante e que inclusive eu irei abordar no 5º painel, no dia de hoje, o último painel, que é essa atuação estratégica defensiva, né? Situação estratégica defensiva no cenário das provas digitais. E dentro dos tópicos que iremos abordar, a gente vai tratar exatamente sobre isso. Qual a postura do advogado em certas situações? E dentre essas situações que nós iremos abordar, é exatamente isso. O advogado que solicita a restituição do aparelho celular. Será que é interessante solicitar naquele momento a restituição do aparelho celular, o aparelho ser restituído para o seu cliente e depois você querer vir fazer uma contestação daquela prova digital quando aquele aparelho já foi restituído? Será que o advogado não precisa se atentar para isso e de repente entender que o time certo não é aquele de restituir naquele momento, mas futuramente, posteriormente, ou sequer nem solicitar restituição, porque de uma certa forma essa restituição pode comprometer toda uma tese defensiva que porventura você venha arguir num cenário ali da sua defesa técnica. Então, a gente tem que ter noção desse time, né? Ou saber se restitui ou não restitui, ou pede ou não a restituição. Porque, como o doutor botou, de repente, para você contestar aquela prova, aquele material, não necessariamente você tem que ter o acesso físico ao aparelho, né? E no momento em que você tem esse acesso físico ao aparelho para contestar aquela prova, pode ser que eles se utilizem do argumento de que como é que eu vou fazer, como é que eu vou saber agora se o celular não está mais conosco, na guarda da gente, né, que já foi restituído, como é que eu vou saber se não foi manipulado pela defesa, pelo próprio réu, pelo próprio investigado. A gente tem que ter conhecimento desse cenário e a gente tem que ter o traquejo para entender em que momento ter determinadas posturas defensivas. E a gente vai abordar isso no dia de hoje. Eu tenho certeza que é uma dúvida que eu tinha demais e que ainda tenho muitas dúvidas nesse cenário, mas a gente em conjunto, compartilhando as nossas experiências e principalmente as nossas dúvidas, a gente consegue aprender com isso. É uma dúvida sua que também é minha, que é sua, que Sim. pode ser, e aí no momento que a gente traz à tona essa dúvida, a gente consegue compartilhar com todos um cenário que era uma dúvida geral e passou ali a ser esclarecida a partir de uma pergunta que você faz. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês, Marcelo, doutor Herbert e doutor Rômulo, mais uma vez, por estarem aqui disponíveis, né, de cada um dando a sua contribuição, doutor Herbert e Marcelo, de ter apostado, né, nesse evento, ter apostado naquilo que a gente vem se propondo a fazer enquanto fala criminalista, que é levar o conhecimento
a todos, né, desse cenário da advocacia criminal. Muitíssimo obrigado. Agora vamos voltar para as outras palestras, não é, pessoal? Obrigado, doutor.